Preste atenção, vou te contar uma história que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Numa certa cidade, tinha um homem temente a Deus. Ele não era aquele homem de Deus que fazia a diferença, mas ele era temente a Deus. Ele era casado e tinha 2 filhas moças. Um certo dia, ele resolveu sentar na entrada da cidade, no portão da cidade, e observar as coisas por ali. Quando ele olha, ele vê 2 anjos. E ele logo viu que era anjo, porque ele tinha alguns momentos que ele orava a Deus, que ele se submetia a Deus. Então ele entendeu que era anjo. Então ele se prostrou aos pés e disse: vem, entra a minha casa. Ele beijou os pés do anjo e falava isso para os anjos: vem até minha casa, colocarei água para vocês lavar os pés e farei uma janta para vocês. Vocês passam a noite lá e amanhã vocês prosseguem para onde é o destino certo. Os anjos responderam: não, hoje nós vamos passar a noite na praça. Mas aquele homem insistiu tanto com os anjos, insistiu tanto que os anjos aceitaram e foram para a casa dele. Chegou lá e falou para sua esposa: faz uma janta boa, faz um pão sem fermento, pois quem ia jantar era anjos, né? E aí, quando está tudo aquilo acontecendo maravilhosamente bem, o que acontece? A palavra de Deus nos afirma que os jovens e os senhores bateu na porta daquele homem, pedindo para abrir e perguntando quem era aquela visita, que eles queriam ter relação com aqueles homens. Aquele homem temente a Deus chamou suas 2 filhas e ofereceram para aqueles homens. Falaram para eles: eu te dou minhas filhas, elas não têm contato com homens. Lembre, elas eram noivas, mas elas não tinham contato com homem. Elas eram virgem, mas aqueles homens não aceitaram. E aqueles homens falaram para aquele outro homem: agora a gente vai fazer com você pior do que eu ia fazer com sua visita. E quando eles avançaram em cima daquele homem, os anjos puxaram aquele homem para dentro de casa e fechou a porta. E falou para ele: você já sabe de que eu estou falando? Eu estou falando de Ló, claro, Ló e sua família. Eu quero chamar sua atenção que nós lendo o texto aqui de Gênesis capítulo 19, a gente entende claramente que Ló era temente a Deus e suas filhas e sua esposa vivia na aba deles. A sua esposa e as suas filhas não tinham vida com Deus. Dá para ver claramente que não era uma família na presença de Deus, e sim Ló, mais ou menos. E aí os anjos falaram para Ló: você tem outros parentes, filho, genro ou qualquer outro parente, vá buscar. Não era só para Ló a salvação, era para todos da família de Ló. É para você e para sua casa, em nome de Jesus. Receba. Seja de Deus e passe Deus dentro da sua casa. Amém? Sua família precisa que você busque a Deus. Então Ló foi, logo se lembrou dos 2 genros e foi buscar. Só que o que aconteceu? Ló não tinha o hábito de pregar para os genros. Ló não tinha hábito de ser informado das coisas, porque senão Deus tinha revelado para ele que aquela cidade ia ser destruída. Então, quando Ló falou para os genros, o que aconteceu? Os genros pensaram que Ló estava brincando. Só, gente, que loucura. Quem vai brincar de madrugada em bater na porta de alguém para falar uma coisa dessa? É falta de vida com Deus, correto? É falta de vida com Deus. Mesmo assim, Ló tentou, não conseguiu, Ló voltou e os anjos mandou Ló sair com toda a sua família. Falou para ele: vai para as montanhas. Ló foi e negociou, pediu para os anjos deixar ir. Tá vendo aquela cidade? Ela é pequena, deixa eu ir para lá, porque a montanha é longe e eu não vou conseguir chegar lá. Os anjos falaram: então você vai. E vai rápido, não olha para trás, porque eu não poderei fazer nada antes que você chegue lá. Se era anjo, não era melhor lhe dizer: Senhor, então me ajuda a chegar lá? Na montanha? Mas ele não pensou, ele não tinha intimidade com Deus. Vamos ter intimidade com Deus, amém? E aí eles foram, e a ordem era essa: não olhe para trás. Mas lembra que eu falei para você que a esposa de Ló e as suas filhas vivia na aba de Ló, e Ló não tinha aquela vida com Deus que deveria ter. Então Ló foi, seguiu em frente com suas filhas e sua esposa, e no meio do caminho a sua esposa se arrependeu e olhou para trás. O que significa olhar para trás? Desistiu de viver. Você não pode desistir de viver, a sua família precisa de você. Se você desistir de viver, vai vir a destruição para todos eles. Desculpa. Você deve dizer para mim assim: aí aonde foi? Mas Ló e as 2 filhas se salvou, não teve destruição? Não teve não destruição?
Responde para mim. E o que aconteceu depois que eles foram para a cidade lá e depois eles foram viver na certa montanha, eles não tinham mais ninguém por perto? Tá tudo aqui na palavra de Deus, após Gênesis 19. A filha de Ló se viu sem ninguém para casar. Embriagaram o pai, tiveram filhos do pai e transformou numa nação terrível. Foi a destruição da família de Ló. Então eu digo para você, homem, para você, mulher, tenha intimidade com Deus, não desista de viver, não desista do seu emprego, não desista da sua saúde, não desista do seu ministério, cuide da sua família, ela é a herança do Senhor, amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou, se inscreva no canal, acione aí o sininho para receber as notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu me chamo Nair Barbosa Oficial.